Estamos de volta aqui no terceiro bloco do RBC Notícias para falar de esportes. Aliás, final de semana muito movimentado. Além do 100º gol do Rogério Ceni e a vitória do Palmeiras, tivemos muita bola rolando em todo o estado de São Paulo e também em todo o país. Para falar de esportes conosco, está aqui o Gil Arruda, nosso comentarista esportivo, que tem muito a falar nesta segunda-feira. Ok, Gil, tudo bem? Tudo bem, João, tudo tranquilo. Aí, muitos fatos esse final de semana. Aí, o esporte envolvendo aí muitas pessoas aí no nosso Brasil. Ok, começando aí pela região do Vale do Paraíba, no Campeonato Paulista da Série A3, o Esporte Clube Taubaté conseguiu perder para o Juventus, 2-1, jogando em pleno estádio Joaquim de Moraes Filho. Com esse resultado, o Taubaté também perdeu o seu treinador. Paulo César, o PC, não é mais o técnico do Taubaté. Como está a Série A3, Gil? Bem, a Série A3, do Grupo 2, o Taubaté, mesmo com essas 4 rodadas sem vencer, ainda continua em segundo lugar. Só que agora, times como a Internacional de Limeira, também o Itapirense, encostaram no Taubaté, agora só estão um ponto atrás do Burro da Central, que ainda está em segundo, e na liderança o Grêmio Osasco com 25 pontos. Ok, a gente aproveita para conferir agora os demais resultados do Campeonato Paulista da Série A3 e a classificação também do torneio após a 15ª rodada. Pela 15ª rodada da Série A3, além da derrota do Taubaté para o Juventus, também tivemos a derrota do Taboão da Serra para o Veloclube por 1-0. O Lemense venceu o Inter de Bebedouro por 1-0. Também tivemos um empate entre Barueri e Flamengo, 1-1. O Batatais venceu o São Carlos por 3-1. Itapirense e Internacional de Limeira empataram em 2-2. O 15 de Jaú venceu o Penapolense por 2-1, o Grêmio Osasco empatou com o Paulínia 2-2, Francana e Oswaldo Cruz empataram em 0-0 e o Taquaritinga empatou 1-1 com o Santa Cruzense. A classificação da Série 3 após 15 rodadas coloca no grupo 1 a Penapolense liderando com 33 pontos. O segundo lugar é do 15 de Jaú com 26, o terceiro lugar é do São Carlos e do Santa Cruzense com 23 pontos. Na zona de rebaixamento, Inter de Bebedouro tem 13 pontos e Lemense 12. Já no grupo 2, a liderança do Grêmio Osasco com 26 pontos. O Taubaté vem em segundo com 23, mas agora vê no retrovisor Veloclube, Internacional de Limeira e Itapirense com 22 pontos. O Itapirense fora da zona de classificação. Na zona do rebaixamento, o Taboão da Serra é o vice-lanterna com 17 pontos. E o último, o Barueri com 15 pontos. Muito bem, da Série A3 para a Série A2 do Campeonato Paulista. Já estão definidas as 8 equipes que vão disputar a fase semifinal da competição. O São José venceu neste final de semana. É isso, Gil? Exatamente, o São José conseguiu uma grande vitória jogando em casa no Martins Pereira e garantiu aí a classificação em primeiro lugar no grupo 2 da Série A2, vencendo o Atlético Sorocaba por 3-1 e com o empate do Palmeiras B com o 15 de Piracicaba. E também outros resultados, o São José terminou na primeira colocação e vai ter uma vantagem aí para a segunda fase da Série A2, aí brigando por vaga na primeira divisão de 2012. Ok, nós temos a informação que sempre o time que termina a primeira fase em primeiro lugar consegue o acesso para a elite do futebol paulista. Vamos conferir então os demais resultados da Série A2 e a classificação desta competição do Campeonato Paulista. Na última rodada desse domingo, o União São João venceu a Cataduvense por 1-0. A Cataduvense está classificada para a segunda fase. Outro time que se classificou foi o Monte Azul, que venceu por 2-1 Marília e rebaixou o time do MAC para a Série A3 do Paulistão. O América empatou 1-1 com o Comercial de Ribeirão Preto, Comercial que está classificado para a segunda fase. O Rio Claro venceu o Rio Preto por 2-1, mas não ameaçou a classificação do time de São José do Rio Preto à segunda fase. A Ferroviária de Araraquara venceu o Sertãozinho por 5-0 e rebaixou a equipe do Touro dos Canaviais. Esses jogos pelo grupo 1. Já pelo grupo 2, o São Bento perdeu em casa para o Red Bull por 3-1 e foi rebaixado para a Série A3 do Campeonato Paulista. Outro time que conseguiu um resultado ruim foi a equipe do Atlético Sorocaba, que perdeu jogando fora de casa para o São José. A nossa Águia do Vale conseguiu fazer 3-1 na equipe de Sorocaba e classificou em primeiro lugar do grupo 2 para a segunda fase. Outro time que se classificou foi o 15 de Piracicaba, que empatou fora de casa com o Palmeiras B por 0-0. Já o Pão de Açúcar venceu o Rio Branco por 3-1 e o time de Americana está rebaixado para a Série A3. E fechando a rodada, o Guarani de Campinas empatou fora de casa com o União Barbarense por 1-1 e se classificou também para a segunda fase. Com esses resultados, a classificação final do grupo 1 da Série A2 ficou com a Catanduvense em primeiro lugar com 33 pontos. Em segundo lugar, o Rio Preto ficou também com 33. O terceiro lugar é do Comercial de Ribeirão Preto com 29 pontos. O quarto ficou com o Monte Azul com 25. Também com 25 pontos terminaram o União São João e Rio Claro na sequência. A Ferroviária vem com 23 pontos, o América com 19 e rebaixados o Marília com 15 e Sertãozinho com 13. Já no grupo 2, o São José terminou em primeiro lugar com 35 pontos. 35 também foi a pontuação do 15 de Piracicaba, só que em segundo lugar. O terceiro lugar ficou com o Atlético Sorocaba, com 33 pontos. O quarto foi o Guarani, com 32. O quinto, o Red Bull, com 28. E o sexto, o Pão de Açúcar, com 27. 10 pontos atrás, o Palmeiras B terminou em sétimo. Logo depois, a União Barbarense terminou em oitavo, com 16 pontos.
E rebaixados terminou o São Bento com 14 e o Rio Branco com 9 pontos. Ok, e o principal destaque do final de semana esportivo aconteceu em Barueri. O São Paulo Futebol Clube quebrou o tabu, venceu o Corinthians e o Rogério Ceni marcou o gol de número 100. Uma tarde inesquecível para o futebol e em especial para a torcida do São Paulo. Foi esse o jogo? Exatamente, um grande jogo na Arena Barueri. O São Paulo aí conseguiu quebrar o tabu aí de alguns anos sem vencer o Corinthians e não podia ser melhor. Com um golaço do Rogério Ceni, fazendo o 100º gol com a carreira aí, na carreira dele, e ajudou aí o São Paulo a brigar aí pela primeira posição da primeira fase do Campeonato Paulista. O Palmeiras conseguiu a classificação no domingo. O São Paulo hoje conseguiu adiar a classificação do Corinthians com essa grande vitória no estádio da Arena Barueri. Agora, para o torcedor do São Paulo, realmente um momento mágico. Com poucos goleiros chegaram a essa marca. O Chilavert marcou 60 gols, 62 gols no máximo. Rogério Ceni 100 gols. E o Rogério, até em entrevistas aí em meios de comunicação, ele disse que ele queria que o 100º gol na carreira dele fosse de falta como foi o primeiro, né? Ele sonhou com isso, ele sempre quis que o gol de falta, o 100º gol, como foi no domingo no caso, uma grande vitória do São Paulo, que marca Rogério Ceni aí para sempre na história do tricolor do Morumbi. Ok, hora de conferir então a classificação do Campeonato Paulista, e antes também todos os resultados de mais uma rodada. A 16ª rodada do Paulistão 2011 colocou aí o Oeste goleando a equipe do Noroeste por 4-0. Também tivemos um empate entre Grêmio Prudente e Mirassol, 1-1. O Mojimirim perdeu em casa para a Portuguesa por 3-1. O Santo André venceu o São Caetano por 1-0. O Americana venceu o São Bernardo por 3-1. O Ituano perdeu em casa para o Santos por 3-2. O Botafogo perdeu para o Linense por 4-0. E a Ponte Preta empatou sem gols com o Paulista. Com esses resultados, a classificação do Paulistão ficou com o Palmeiras liderando com 34 pontos, seguido de São Paulo, Corinthians e Santos com 34. Com esses resultados, o Palmeiras continua na liderança com 35 pontos, seguido de São Paulo, Corinthians e Santos com 34. O Mirassol em quinto tem 27, a Ponte Preta tem 26, Paulista 25 e Oeste 24. São os 8 primeiros colocados. Na zona do rebaixamento, Ituano, Santo André com 15 pontos, Noroeste 14 pontos e Grêmio Prudente com 11. Ok, se não bastasse tanta bola rolando pelo Campeonato Paulista, tivemos pela manhã um amistoso da Seleção Brasileira. Mais um grande jogo de Neymar, 2 gols de Neymar, Brasil 2-0. Como foi esse jogo? O Brasil, nesse domingo, acabou fazendo um amistoso na cidade de Londres, no estado de Londres, na Inglaterra, e venceu a Escócia no duelo aí que se destacou o Neymar como um dos grandes jogadores do Brasil. No final de semana, com muitos jogos pelo mundo, aí, amistosos e jogos das eliminatórias da Eurocopa, o Brasil conseguiu aí a primeira vitória jogando no ano de 2011 e agora aí continua o ano aí tentando mais vitórias, mais jogos, pensando já na Copa América que acontece na Argentina no meio desse ano 2011. Ok, nós tivemos também nesse final de semana o início de temporada da Fórmula 1 e da Fórmula Indy, com grande destaque para Sebastian Vettel, que venceu o primeiro GP da temporada. Mas esses esportes e as demais modalidades esportivas, como voleibol, futebol de salão, tudo isso é assunto para a edição de amanhã do RBC Notícias. A qualquer hora, a RVC Internacional traz mensagens de fé, paz e esperança que vão elevar e glorificar o seu dia. Só aqui, na RVC Internacional. Seja um profissional de sucesso. Venha para a FAP Funvic, Faculdade de Pindamonhangaba, a primeira colocada em qualidade de ensino pelo MEC. Aulas presenciais e uma ótima estrutura física, salas bem equipadas e materiais de ponta. Acesse www.fap.br e conheça nossos cursos nas áreas de exatas, humanas e biológicas. Qualidade de ensino e alta empregabilidade, preparando você para o mundo globalizado. FAP Funvic, Faculdade de Pindamonhangaba, um novo conceito em educação, formando seres humanos.